Os produtores de ovos dos Estados Unidos da América estavam eufóricos, porque as galinhas poedeiras, aquelas que botam bastante ovos, elas estavam batendo recordes. Todas elas, milhões de galinhas em todo o país, começaram a botar uma quantidade absurda de ovos diariamente. E você sabe como é que uma galinha bota o ovo, né? Quem que já viu uma galinha botar ovo? Vocês são da cidade. Vocês não são da roça. É uma música ouvir uma galinha botar o ovo. Quando ela ainda não botou, ela faz assim, ó. Pó. 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 Ela fica bem paradinha, quietinha e só faz isso. Aí quando o ovo sai, já todos nós vamos botar o ovo aqui. Quando o ovo sai, aí a música aumenta. Ela faz assim. Pó, 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 pó. Já saiu o ovo, mas deve doer. Então ela faz pó, 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 pó. Então vamos lá, gente. Vai. Se prepara para botar. Vai. Primeiro, vocês estão pensando que é brincadeira essa reunião? Tudo aqui é muito sério. Então olha lá, gente, se concentra aí, se concentra. O símbolo da paz e vida não é uma galinha? Você vai deixar de ser pintinho para ser galinha agora. E galinha que produz muito. Recordes, tá? Então vai, se concentra. Pó. Não é pó. É pó. Tá aprendendo a falar a língua das galinhas. Então vai. Aí espera um pouquinho de novo. Pó. Aquele ovo vai ser grande, hein? Vai de novo. Pó. Pó. Pronto, saiu. Botou. E aí, a alegria, porque produziu um resultado. O esforço não foi em vão, né? Então a galinha, ela está comemorando, então vai. Pó, 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 pó. Vocês estão muito ruins para botar ovo, gente. Vocês nunca botaram ovo. Vai. Pó, 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 pó. De novo. Vai, solta aí, solta. Vai, gente. Era isso. Continua. Era isso que os produtores americanos ficavam ouvindo e comemoravam. Continua. Os produtores felizes. Nunca as galinhas puseram tantos ovos. Só que aí, aquela bênção de multiplicação se transformou num problema. Porque a produção era tão excessiva, tão grande, que eles não conseguiam literalmente desovar tudo. Você sabe qual é a validade de um ovo depois de botado? Quando o ovo é botado, ele tem que ser consumido num país quente como o Brasil em até 10 dias. Depois de 10 dias, o ovo já está vencido, tem que ser descartado. Claro que muitos mercados não descartam, só trocam a etiqueta e vendem assim mesmo para o povo. Mas a validade do ovo num país tropical, num país quente, é só de 10 dias. Num país mais frio, como nos Estados Unidos, o ovo consegue durar 15 dias. Agora, se tiver refrigeração, ele pode durar até 60 dias. Só que como as galinhas americanas, milhões e milhões de galinhas produzindo demais, eles não tinham compartimento para refrigerar e armazenar os ovos até que fossem vendidos. E começaram a perder a produção. O que eles fizeram? Chamaram uma big agência de propaganda,
contaram o problema, e a agência criou um filme bonito sobre as virtudes do ovo, incentivando a população a comer mais ovos, e traçou um plano de mídia na televisão, em rede nacional, e veiculou aquela chamada durante um mês, gastando milhões e milhões de dólares, e a expectativa era que os americanos começassem a consumir mais ovos. Só que, quando acabou a campanha e os produtores foram conferir o balancete, o resultado das vendas, eles perceberam que houve um pequeno aumento, mas não o suficiente para resolver o problema, porque a produção estava sendo muito excedente. E eles não podiam chegar para as galinhas e falar assim, né? Para de botar ovo. Já botaram muito. Porque as galinhas estavam multiplicando e botando mais ovos. E lá nas granjas, que música que eles ouviam? Hein? Hoje você vai aprender a botar ovo. Vai de novo, vai de novo. Pó, 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 pó. E aquilo, né? Exigia ação. Mas, puxa, gastamos tanto dinheiro com televisão e as vendas não cresceram muito, não era o que a gente esperava, e agora? Aí se apresentou uma outra agência de propaganda que disse o seguinte: a campanha é boa, mas o veículo usado foi errado. Para dar credibilidade numa campanha, nada melhor do que a mídia impressa. Nós temos que fazer esta mesma campanha, incentivando a população a comer mais ovos, porém em jornais e revistas, porque um anúncio impresso dá muito mais credibilidade. E aí fizeram um plano de mídia, novamente milhões e milhões de dólares foram investidos, eles anunciaram página inteira no New York Times, no Washington Post, na revista Time, na revista People, enfim, fizeram uma campanha extraordinária durante um mês. E quando os produtores foram verificar o resultado da campanha, houve um pequeno aumento no consumo, mas nada que resolvesse o problema, porque as galinhas continuavam botando ovos no mesmo ritmo e os ovos estavam se perdendo. Aquilo que era uma bênção estava se transformando num grande problema. E as galinhas botando ovos, botando ovos. Aí apareceu uma outra agência de propaganda e disse o seguinte: olha, vocês têm que colocar essa campanha na rua, nas estradas. Temos que fazer campanhas ao ar livre, usando outdoor, cartazes de rua, metrô, cartazes em ônibus. Vamos fazer essa campanha agora no outdoor, campanha ao ar livre. Fizeram um orçamento e aprovaram, e mais milhões de dólares foram investidos no país inteiro, com placas, cartazes, anúncios no metrô, nos ônibus, etc. E quando a campanha terminou naquele mês, houve um pequeno aumento nas vendas, mas não para resolver o problema que estava cada vez maior. Porque as galinhas continuavam botando ovos sem parar e eles não tinham como estocar, eles estavam tendo que descartar milhões e milhões de ovos. E você sabe como é que é o produtor, né? Que nem aqui no Brasil, quando produz leite demais, ao invés deles darem o leite nas favelas ou para as populações pobres, eles despejam nos rios. O produtor de batatas no Brasil, quando ele tem uma super safra, ele faz o cálculo. A quanto está sendo vendido o quilo da batata porque tem muita oferta? Compensa transportar até a cidade pelas estradas? O custo do frete? Eles fazem a conta e dizem, não compensa. Vamos jogar essas batatas, vamos deixar apodrecer na terra.
É assim que funciona. Então eles estavam descartando os ovos, porque eles não podiam oferecer de graça aquilo, eles queriam vender. O negócio deles era vender e gerar faturamento. Eles estavam desesperados, gastaram muito dinheiro, todos os produtores, a Associação de Granjeiros dos Estados Unidos, eles não sabiam mais o que fazer. Aí apareceram 2 publicitários humildes, de uma agência minúscula, desconhecida, sem qualquer prestígio. E esses 2 publicitários insistiram para reunir os granjeiros da associação e fazer uma proposta. E esses 2 publicitários disseram o seguinte: nós temos a solução para o problema, que vai fazer com que as vendas e o consumo de ovos aumentem no mínimo 50%, e poderá até dobrar o consumo e as vendas. Aí os produtores disseram: que bom, como que é? Olha, para falar a nossa ideia, que é muito simples, nós queremos que vocês depositem na conta da nossa agência $10 milhões. E os produtores disseram: contem a ideia primeiro, se for boa a gente paga. Eles disseram: é uma ideia tão simples, que nós não podemos contar sem que o depósito seja feito. Aí os granjeiros surtaram. São malucos, são trapaceiros, querem dar um golpe na gente. E os 2 publicitários humildes disseram: vocês já não gastaram quase $100 milhões em campanhas fracassadas? Arrisquem 10 agora. Porque nós garantimos que as vendas aumentarão no mínimo 50%, podendo até dobrar. E os granjeiros, olhando aqueles 2 publicitários, que não tinham nenhuma fama, não tinham nada, viram que pelo menos pareciam honestos. E os publicitários disseram: se vocês estão temerosos, façam o seguinte: abram uma conta da associação, que a associação deposite ali 10 milhões, e a gente assina um contrato, que se as vendas não aumentarem 50%, pelo menos, os 10 milhões voltarão para a Associação dos Produtores. Mas se a gente aumentar o consumo em pelo menos 50%, então o dinheiro será transferido para a conta da nossa agência de propaganda e podemos assinar um contrato nessas condições. Aí eles falaram: tudo bem, então fazer isso. Abriram uma conta específica em nome da associação, depositaram aqueles $10 milhões, que é muito dinheiro. Assinaram um contrato com os 2 publicitários que pareciam malucos, e na verdade eram, porque para ter essas ideias só se for maluco mesmo. E eles disseram: o dinheiro está lá, o contrato está assinado. Qual é a ideia? Aí eles disseram o seguinte: de manhã, em todas as casas americanas, as pessoas já consomem ovos, seja frito ou com bacon ou em forma de omelete. Esses já são seus clientes. Esses já consomem os ovos, são eles que mantêm a estabilidade do negócio. Eles não precisam ser conquistados e não adianta nenhuma campanha para que eles comam mais ovos. Porque quem come 2 ovos de manhã vai continuar comendo 2 ovos de manhã e não vai passar para 3 ou 4. O que vocês precisam são de novos clientes. Isso nós sabemos. Mas onde nós vamos arrumar esses novos clientes? A população é a mesma. Aí eles disseram: há milhões de pessoas nos Estados Unidos da América que, por morarem sozinhas ou por conveniência, de manhã não fritam ovos, preferem ir até uma padaria, preferem ir até uma lanchonete, preferem ir até um café e ali fazem o breakfast, o café da manhã, o desjejum.
Quando esses caras entram nas lanchonetes ou nas padarias, eles sentam numa mesinha com um jornal normalmente, aí vem a atendente. A atendente, ela sabe dos costumes, porque nos Estados Unidos, minha gente, o americano, ele chega para tomar o café da manhã, ele costuma tomar um copo de leite, puro leite. Alguns preferem que nesse leite seja acrescentado ovo, como se fosse uma gemada que a gente toma de vez em quando aqui no Brasil, a gemada. A garçonete, quando chega para o freguês, que acabou de entrar na padaria ou na lanchonete, ela pergunta: o que é que o senhor deseja? E o cliente responde: eu quero um pão com manteiga, eu quero um pão na chapa, eu quero um... Ele faz o pedido. E um copo com leite. O que é que a garçonete pergunta para o freguês? A garçonete pergunta: o senhor quer que acrescente ovo no seu leite e faça tudo batido? Não é essa a pergunta? Disseram os publicitários lá para os granjeiros. Não é isso que a garçonete pergunta? Quando ele pede leite, todas elas sempre perguntam: o senhor quer que acrescente ovos no seu leite? Não é isso que acontece? E os granjeiros: sim, sabemos disso. Pois é, a pergunta está totalmente errada. É aí que entra a nossa ideia. Porque quando ela pergunta: o senhor quer que acrescente ovos no seu leite? Quais são as duas respostas possíveis? Sim ou não? É verdade ou não é? Alguém diz: sim, eu quero. Outro diz: não, obrigado. A pergunta está errada. O que nós vamos fazer é um simples botão que os fornecedores de ovos, seus clientes, irão distribuir nos bares, lanchonetes e padarias, para que as garçonetes coloquem aqui no peito 1 ou 2 ovos, um bottom, um broche, 1 ou 2 ovos. E nós vamos modificar a pergunta para o freguês. Ao invés de perguntar: o senhor quer que acrescente ovos no seu leite? Agora as garçonetes irão perguntar: e no seu leite, o senhor prefere 1 ou 2 ovos? Quais são as duas respostas possíveis? 1 ou 2 ovos. Você sabe qual era o nome desses publicitários? Eu também não. Mas eu tenho um nome bíblico deles. O nome bíblico de um deles é Bezalel ou Betzalel. Vou até colocar aqui. É possível pôr aqui no telão? O nome de um deles? Betzalel. Betzalel. E o outro é Aholiabe. Os 2 publicitários. Esses 2 nomes são bíblicos. Eu quero que agora você vá comigo no livro de Êxodo, capítulo 35. Nós vamos ler o versículo 30. Eu queria dizer para você que os 2 publicitários receberam os 10 milhões de dólares. Não precisou de campanha na televisão, no rádio, no jornal, outdoor, não precisou de nada disso. Foi só sabedoria. Amém? Só sabedoria. Então escute o que está escrito aqui no livro de Êxodo, capítulo 35, no versículo 30. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício e para inventar invenções. Bezalel, primeiro que foi chamado por Deus. Quem era Bezalel? Um desconhecido até então. Mas, profissionalmente, quem ele era? Um ex-escravo, que só sabia amassar barro no Egito e fabricar tijolos.
Ele não sabia nada. Ele não tinha estudos. Ele não tinha cultura. Ele não tinha treinamento. Ele não sabia de nada. Mas Deus pegou este Bezalel e o capacitou, lhe concedendo, em primeiro lugar, sabedoria. Segundo, entendimento. Terceiro, ciência. Em quê? Em tudo. Em tudo. O que Bezalel se propusesse a fazer dali para frente, em qualquer segmento, em qualquer área, ele seria bem-sucedido, porque Deus o encheu com o seu espírito e lhe concedeu sabedoria, entendimento e ciência. São 3 coisas que não podem faltar para quem quer ser bem-sucedido em qualquer área de atividade, em qualquer tipo de negócio. Não adianta apenas a pessoa ter sabedoria. Amados, há muitos e muitos professores com vasta cultura que estão desempregados. Têm muita sabedoria, sabem muito, mas estão desempregados. E mesmo na época em que eles estavam empregados, eles não tinham nem uma casa própria, não tinham nem um carro próprio, não podiam fazer viagens ou frequentar bons restaurantes. Porque tenho sabedoria, é importante, mas está faltando o entendimento. Não basta apenas a sabedoria. O entendimento das coisas. A pessoa que tem só sabedoria, ela tem muita inspiração, pensamentos profundos. É uma maravilha conversar com uma pessoa assim, mas ela não tem entendimento. Eu conheci um advogado que dava gosto conversar com ele. O homem falava que você nem piscava, você nem interrompia, você deixava ele falando. Era gostoso de ouvir. Mas ele morava de aluguel. Era uma pessoa que tinha muita sabedoria, mas tinha estudos, mas morava de aluguel. E um dia ele me disse: eu vou ter que mudar porque o aluguel ficou muito caro. Porque faltava para ele entendimento para transformar aquela sabedoria em resultado prático na vida dele. O entendimento é que faz você transformar a sabedoria num resultado viável, num resultado prático para a sua vida. O entendimento é que te diz: faça assim, assim e assim. Todas essas ideias que você teve, sábias, maravilhosas, faça assim, assim, assim. É o entendimento que diz isso. Amém? E a ciência diz como e quando. Porque não é de qualquer maneira também. A ciência, ela certifica a pessoa que tem sabedoria e entendimento, a certeza de que se fizer naquele momento ou se esperar mais um pouquinho, o resultado será maravilhoso. Então toda pessoa tem que ter, para ser bem-sucedida em qualquer área, e não precisa de estudos não, olha para mim que eu vou repetir isso. Eu tenho 2 faculdades, eu posso dizer para você que não vale para nada. Garanto para você que não vale para nada. Estudei muito na minha vida, garanto para você que isso não significa absolutamente nada. É bom para você ter um diploma, é bom para você ser graduado, é bom. Mas isso não confere para ninguém prosperidade, porque está cheio de engenheiro trabalhando no Uber, porque não consegue emprego em construtora alguma, e ele não tem entendimento para usar a sabedoria dele para abrir a sua própria construtora. Ele não tem ciência de como fazer isso. Então não se trata de ter estudos. Eu tive um cliente na minha agência de propaganda, que ele era um judeu uruguaio,
chegou no Brasil com uma mão na frente e outra atrás e foi na Praça da Sé fazer fotografia das famílias que queriam levar uma lembrancinha de São Paulo. Ele fazia aquele monóculo. Você lembra antigamente aquele monóculo que a pessoa ficava olhando assim, tinha um slide lá dentro, a pessoa olhava contra a luz para ver? Ele fazia aquilo, ele era chamado de fotógrafo lambi-lambi. É o apelido que eles têm, esses fotógrafos de rua são lambi-lambi. Então ele fazia aqueles monóculos, um judeu uruguaio, se sacrificou, juntou um dinheirinho, foi embora para Manaus. Chegou em Manaus, ele comprou um mini lab que revelava as fotografias, na época em que elas eram feitas em papel. E ele ali criou um sistema inédito de revelação pelo correio. E ele, sem ter nenhuma loja, começou a revelar fotografias no Brasil inteiro. Ele fazia anúncios em revistas, as pessoas mandavam os cupons, compravam o filme, a máquina fotográfica, ele revelava as fotos, já mandava as fotos com um novo filme grátis. Ele que inventou o filme grátis no Brasil, na época em que você revelava as fotos e vinha outro filme grátis. Ele ganhou tanto dinheiro que quando eu conheci ele já era multimilionário. Ele mal falava português, ele falava portunhol. E ele tinha isso daqui, ó: sabedoria, entendimento e ciência. Um judeu uruguaio, um descendente de Abraão. Ele era um Bezalel. Você tem que ser um Bezalel, amém? Você tem que ser um Bezalel. Uma pessoa que seja cheia do Espírito de Deus, para receber em primeiro lugar sabedoria, entendimento e ciência. E Deus pode te dar estas três coisas de uma vez só. O Espírito de Deus vem, te enche e te dá sabedoria, entendimento e ciência. Tudo de uma vez só. Agora, continuando aqui a leitura da palavra. Olha só. Para inventar invenções. É até redundante inventar invenções, porque a invenção já é um invento. Mas é para deixar claro aqui na palavra de Deus que a pessoa vai criar coisas absolutamente novas. Sabedoria, entendimento e ciência para todo ofício, para qualquer atividade e para inventar invenções. Quando o Nuno Kaplan inventou a história de revelar fotografias pelo correio, era só ele que fazia isso, ele inventou uma coisa. Quando ele inventou a história do filme grátis que acompanhavam as fotos reveladas, pode continuar fotografando, aqui tem um envelope resposta comercial, quando você acabar de fotografar, coloca dentro do envelope, não se paga nem correio, nós vamos revelar aqui em Manaus por um preço muito bom, aqui na Zona Franca, e vamos te dar isso e isso de brinde. Ele inventou todas essas coisas. Ele tinha 2.000 funcionários. Uma vez ele comprou uma fábrica de máquina fotográfica nos Estados Unidos, uma fábrica que tinha fracassado lá na América. Ele comprou a fábrica inteira, trouxe por balsa até a Amazônia e implantou ali na empresa dele. Foi nessa época que eu o conheci. A Kodak demorou 15 anos para colocar 5 milhões de máquinas tira-teima. Nós levamos 5 anos para colocar a mesma quantidade de máquinas e sem gastar o que a Kodak gastou. Era a máquina fotográfica Love, aquela que já vinha com filme dentro. Então, esse homem, ele era um Bezalel, um descendente de Abraão, que tinha sabedoria, entendimento e ciência e capacidade de inventar coisas novas. A mesma máquina fotográfica que nos Estados Unidos foi um fracasso e faliu, e ele comprou a fábrica baratinho, foi um grande sucesso nas mãos dele. Por quê? Porque ele tinha essa bênção de Deus. E ele não tinha estudos. E era um multimilionário. Um homem de muita sabedoria, entendimento, ciência. E ele sabia inventar invenções. Ele sabia criar coisas novas para alcançar as pessoas. E aqui, continuando o texto sagrado da palavra, que fala em que tipo de material Bezalel iria trabalhar, no versículo 34 diz assim: também lhe tem disposto o coração
para ensinar a outros. Uma pessoa que é Bezalel de verdade, ela tem prazer de ensinar a outros, de capacitar outras pessoas, de preparar outras pessoas, de formar uma equipe, de fazer com que as pessoas que estão junto dela tenham a mesma capacidade. Disposto o coração, tem que ter um coração disposto para ensinar a outros. E o que diz aqui? A ele, e aí entra o Aholiabe, filho de Alzamaque, não é isso? Da tribo de Dan. Muito bem. Agora nós vamos ver o significado do nome Betzalel. Betzalel, a palavra Bet é casa, né? Betel é casa de Deus. Casa na sombra de Deus. A tua casa, o teu negócio, o teu empreendimento, o teu projeto de vida, os teus planos, os teus sonhos, tudo que você está inventando tem que estar debaixo da sombra de Deus. Você tem que ser Bezalel por causa disso. Você tem que se lembrar: tudo que eu criar, tudo que eu for fazer, tudo que eu projetar, tudo que eu empreender, tem que estar debaixo da sombra de Deus. E aí eu te projeto para o Salmo de número 91, que você sabe de cor o versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? Bezalel é isso. É aquele que recebe capacidade de Deus. Primeiramente, sabedoria, entendimento e ciência, para inventar invenções. E o Bezalel é aquela pessoa que coloca todos os seus projetos debaixo da sombra de Deus. Amém? Você está anotando isso que você está aprendendo aqui? Anote, escreva aí ao lado na sua Bíblia. Mas ele sozinho não podia fazer tudo. Veja, apesar de ele ter recebido capacidade de Deus, tudo, Deus disse: ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai ter um companheiro ao lado dele, ele vai ter o Aholiabe. O Aholiabe. Vamos ver o significado do nome Aholiabe. Tenda do meu pai. O que você faz, você que vai ser Aholiabe, tem que estar na tenda do teu pai. Tem que estar na proteção da tenda do teu pai. Porque ninguém vai se atrever a entrar na tenda do teu pai. Eu retorno para o Salmo de número 91, versículo 10. O que diz ali? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Dá glória a Deus. Bezalel e Aholiabe. Ou você vai ser Bezalel, ou você vai ser Aholiabe. E os dois têm funções semelhantes. Porém, Aholiabe, ele sabia reconhecer que o líder era Bezalel. O Aholiabe, ele não se fazia como um concorrente. E ele nem disputava com Bezalel. Pelo contrário, trabalhava ombro a ombro com Bezalel. O Aholiabe, ele só teria sucesso se estivesse junto de Betzalel, e Betzalel só teria sucesso se estivesse junto de Aholiabe. Deixa eu mostrar uma coisa para você aqui nesse logotipo do Prover, para você entender. Repare que são duas mãos primeiramente pedindo, certo? Mas as duas mãos vão se unindo em oração. Agora repare que essas duas mãos que estão em oração ali no meio formam uma pessoa. Está reparando? Está reparando isso? Eu sou Bezalel, muito prazer. Muito prazer. Deus me deu isso, eu sou Bezalel. E a minha equipe também é Bezalel e Aholiabe. A minha equipe trabalha comigo. Eu tenho uma equipe que eu faço questão de ensinar tudo. Você tem que entender isso.
Deus não colocou o Betsalel sozinho. Deus colocou a Oliabe junto dele. Porque somente na união dos dois é que todos os projetos de Deus iriam se concretizar. Você sabe o que está escrito em Mateus 18, versículo 19? O que Jesus disse? Também vos digo que, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Toda pessoa que tem sabedoria, entendimento e ciência, ela trabalha na soma. Toda pessoa que não tem sabedoria, nem entendimento, nem ciência, ela divide. O diabo é burro, o diabo tentou dividir o céu. Toda pessoa que é burra pensa em divisão. Toda pessoa que tem sabedoria, entendimento e ciência de Deus, ela sabe que tem que trabalhar em união. Aqui na terra tem um ditado onde os governantes praticam diariamente. Os governantes, eles dividem para governar. Quanto mais divisão, melhor. Porque a união trabalha contra a ignorância, e eles não querem ninguém unido. O que eles querem é o povo dividido. Um da direita, outro da esquerda, outro do centro-direita, outro da centro-esquerda, né? E assim por diante. O que eles querem é um povo dividido. O mundo trabalha na divisão porque é mais fácil governar, mas o reino de Deus não. O reino de Deus não trabalha na divisão. Toda divisão é do diabo. Divisão não aumenta nada, não soma nada e não multiplica nada. Divisão só diminui. Por isso que Deus colocou Betsalel e a Oliabe juntos. Amém? E aqui tem uma coisa interessante com relação a esses 2 homens que eram incultos, ex-escravos, e vão se tornar líderes extraordinários em todo o plano que Deus tinha. Por que Deus levantou esses 2 homens? E eu chamo tua atenção aqui, no versículo 30, que eu iniciei a leitura para você, o versículo 30. Você reparou que eu li, depois disse Moisés. Depois do quê? Olha aqui, o Betsalel e a Oliabe só vieram depois. Depois do quê? O que tem que acontecer antes para que você seja Betsalel? O que tem que acontecer antes para que você seja Oliabe? Uma pessoa cheia da sabedoria de Deus, uma pessoa cheia do entendimento de Deus, uma pessoa cheia da ciência de Deus. Por que Deus capacitou o Betsalel e a Oliabe? Por que Deus fez isso depois? O que aconteceu antes que Deus disse, então agora eu vou pegar e capacitar 2 pessoas. Eu vou encher estas 2 pessoas com o meu espírito, agora eu vou. O que fizeram para que Deus dissesse, agora sim, então agora eu vou encher com o meu espírito 2 pessoas. O que aconteceu antes? Para estar escrito depois disso. O que aconteceu antes? Então acompanhe comigo aqui o capítulo 35 a partir do versículo 4. Eu estou no mesmo capítulo, eu não mudei de capítulo. Veja o que acontece a partir do versículo 4. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou, diga, ordenou. Deus não está pedindo, Deus ordenou. Deus não está dizendo por gentileza, por favor. Deus ordenou. Esta é a palavra que Deus ordenou, dizendo, tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre. Versículo 10. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. Para que surja Betsalel, para que surja Oliabe, para que Deus te encha com seu espírito, você tem que obedecer o que ele fala, tem que haver submissão e obediência à vontade de Deus. E aqui está dizendo que só os sábios se submetem.
Só os sábios obedecem. Vou reler o versículo 10. E todos os sábios de coração, olha aí, entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. É só sábio que obedece a Deus. O rebelde não é sábio, o rebelde é que nem Satanás, ele é burro. O rebelde, falta entendimento para ele não tem sabedoria nenhuma, falta entendimento, ele não tem ciência da desgraça que está arrumando. Agora o sábio não. O sábio, ele obedece, ele se submete, ele se sujeita a Deus e ele faz tudo o que o Senhor tem mandado. Estou dizendo o que aconteceu antes de surgir Betsalel e Aholiabe. Eu estou te mostrando. Estou te ensinando na palavra. Se isso que eu estou lendo agora não tivesse acontecido antes, Deus não iria capacitar Betsalel e nem Aholiabe. Deus não iria dar do Espírito dele para esses dois, que posteriormente iriam ensinar centenas de outras pessoas. Eu estive na Universidade Hebraica de Jerusalém, numa dessas vezes que a gente foi para Israel, e eu apresentei um seminário lá na universidade, e o diretor me levou para conhecer outras instalações da universidade, foi me mostrando, e foi me contando a história da Universidade Hebraica de Jerusalém, e ele me disse: pastor, só nesta universidade, 8 professores nossos, 8, ganharam o prêmio Nobel. Essa universidade tem professores que já ganharam 8 vezes o prêmio Nobel. Você tem noção do que é isso? Um país que é menor do que o estado de Sergipe aqui no Brasil, sem água, pouca água, melhor dizendo, país que chove pouquíssimo, com terras secas, áridas, um país que não produz petróleo, que não tem grandes riquezas, nem grande agricultura, é um país que exporta melão e melancia para a Europa, é um país que produz riquezas para o mundo todo e grandes invenções em todas as áreas. Eu fiquei admirado porque o nosso país, que tem uma população tão grande, nunca ganhou o prêmio Nobel em toda a vida, nem de literatura, nem humanitário, nem prêmio Nobel nenhum. E aquela universidade, uma única universidade de Israel, 8 professores ganharam 8 vezes prêmios Nobel, que é o máximo da ciência e da descoberta. Então, o que eu estou te contando foi o que aconteceu antes para que Deus capacitasse Betsalel e Aholiabe. Se isso não tivesse acontecido, Betsalel e Aholiabe também não teriam sido cheios do Espírito de Deus. Versículo 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu. Se o coração não se mover, a pessoa não se mexe. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. Se o espírito não impelir a pessoa, ela não se mexe. Isso tem que ser voluntário. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor. Diga: ao Senhor. Agora preste atenção. Para a obra da tenda, da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. Aqui nós temos 3 áreas que foram supridas por aquelas ofertas alçadas que eles estavam levantando pela primeira vez. Primeira vez que eles estavam levantando uma oferta alçada. Foi isso que aconteceu. Agora olha o detalhe no versículo 27. E os príncipes traziam pedras sardônicas. Eu tenho 3 Torás na minha casa. A Torá é a Bíblia hebraica, não é? Eu tenho 3 versões. Lá eles não colocam príncipes, aqui é no sentido de ser o principal da tribo. Lá eles escrevem claramente: e os líderes, atenção, e os líderes. O comportamento, a reação do líder é diferente da do liderado.
E a pessoa que quer liderar, ela tem que ter um comportamento de líder. E os príncipes traziam pedras sardônicas, né, pedras preciosas, de engaste, para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher, agora vem o povo, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara. Olha, está pegando as palavras aí? Todo homem e mulher, cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés, aquilo trouxeram os filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Você não imagina o poder que há na oferta alçada, quando você está precisando da ajuda de Deus para se tornar um Betsalel ou um Aholiabe. Você não imagina as portas que Deus abre para você, quando voluntariamente, não porque está sendo obrigado, coagido, forçado, porque isso não teria valor algum para Deus. Quando você voluntariamente sente o teu coração mover e faz para a obra de Deus, para o projeto de Deus, aquilo que o Senhor está ordenando que seja feito. Quando você faz isso, imediatamente o Espírito de Deus vem e te capacita. As portas se abrem, coisas extraordinárias começam a acontecer que você não imagina. A questão é que a gente não consegue ainda mensurar qual é a oferta alçada que mexe com Deus. Normalmente a gente diz, a oferta alçada ela tem que ser igual ou superior ao dízimo, né? É o entendimento, porque ela está equiparada ao dízimo e pertence ao Senhor, mas a gente não consegue avaliar qual seria a oferta alçada que a gente teve o espírito impelido, o coração movido para dar a Deus. Qual seria essa oferta alçada? Porque quando o teu espírito te impele para fazer isso, quando o teu coração se move para fazer isso, o coração de Deus e o Espírito de Deus também é impelido sobre a tua vida. São duas pessoas, amém? São duas pessoas, é você e Deus. Há um mistério quando nós queremos as coisas de Deus, quando nós queremos que os nossos planos deem certos, que as coisas aconteçam. Há um mistério nisso. A gente procura sempre usar da própria inteligência, mas a própria inteligência não vai te levar a lugar algum, porque até hoje não te levou a grandes lugares. O que vai te levar a altos lugares é quando Deus te encher com o seu Espírito e te acrescentar sabedoria, entendimento e ciência. O que vai te colocar nas alturas é quando você colocar também a tua fé nas alturas. Enquanto a tua fé está lá embaixo, você não vai realizar grandes coisas. Porque a pessoa que está com a fé lá embaixo, ela tem medo de tudo, ela é tímida. Nunca vai realizar nada. Ela sempre vai viver com receio. Ela não tem a sabedoria, o entendimento e a ciência. E isso só vem, olha aqui, depois disso. Depois disso, amados. Depois disso. Eu confesso para você que eu já estudei muito na minha vida, mas menos para ser pastor. Estudei para tudo na vida, menos para ser pastor. Conheço muito a palavra de Deus. Estudo muito. Quem faz o nosso curso de teologia sabe da profundidade do nosso material. Quem lê a nossa confissão de fé sabe da profundidade do conhecimento bíblico. Mas tudo isso não veio do banco escolar. Isso não veio de uma transferência humana, mas veio de uma transferência divina. O que vai valer para você não é aquilo que outras pessoas do mundo vão querer transferir para você, mas aquilo que o próprio Deus vai transferir para a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa importante, já nós vamos orar. Antes eu quero que você vá comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8 em diante. Quero te mostrar como o Antigo e o Novo Testamento estão em total concordância.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. Olha o que diz aqui. Porque a um pelo Espírito, está escrito Espírito com letra maiúscula aí na tua Bíblia? É pelo Espírito de Deus. Amém? Porque a um pelo Espírito é dada o quê? Palavra da sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra do quê? Da ciência. E a outro pelo mesmo Espírito o quê? A fé. O meu entendimento foi ampliado com a minha fé. O meu entendimento, a minha ciência, a minha sabedoria foi ampliada com a minha fé. Porque a pessoa entra no empreendimento, porque acredita, tem certeza que vai dar certo, porque o Espírito de Deus está com ela. Você tem que ter fé. Você não pode ser uma pessoa que fica o tempo todo vacilando e pensando, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E sei não, hein? Olha só, é o Espírito que concede, o mesmo Espírito de Deus que concede essas coisas e outras ainda. Vamos continuar a leitura. E a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Diga, o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer. Está compreendendo a coisa? Por que Deus não encheu com seu Espírito todos que estavam lá no arraial de Israel? Ele pegou Betsalel e Aholiabe. Por quê? A resposta está na tradução dos nomes deles que eu te passei. Betsalel, casa na sombra de Deus. A atitude de Betsalel era essa. Ele ficava na casa de Deus. Ele não saía debaixo da sombra de Deus. Amém? Foi por isso que Deus falou, eu escolho primeiro Betsalel. Porque não é apenas um nome, é uma atitude, é um estilo de vida. Não adianta você ter um nome de Betsalel e você não fica aqui na sombra da casa de Deus, você fica lá no sol do mundo. Você tem que ficar na sombra da casa de Deus. O verdadeiro Betsalel, ele fica na sombra da casa de Deus. Por isso que eu falei, você vai querer voltar aqui toda terça-feira, porque toda terça-feira eu vou estar aqui esperando por você. Salvo algumas exceções que eu tiver que viajar, não sei para onde aí, que Deus me mandar, mas toda terça-feira eu estarei aqui. Quando eu não estiver, o pastor Joaquim Neto vai me substituir com perfeição, porque ele é o Aholiabe. Levanta aí, Aholiabe. Sobe aqui, Aholiabe. Olha aqui, na quarta-feira, amanhã, preste atenção nisso agora. Por que eu te li 1 Coríntios 12, versículo 8? Porque amanhã é quarta-feira. O Betsalel e o Aholiabe, que diz, né, que a tenda, o Senhor é a sua tenda, ele ficava na tenda, na casa de Deus. Ele não saía da casa de Deus. Deus uniu os dois, Betsalel e Aholiabe. Pastor Joaquim Neto, passa para esse lado aqui. Olha aqui, ó. Primeiro, abre essa mão. Ou melhor, volta para lá. Abre a outra mão, só uma. Me abraça aqui. Se eu não estivesse segurando o microfone, eu ia abraçá-lo, tá? Então todo mundo fica de pé. Tem uma pessoa aí do teu lado, não tem? Então vai, abraça ela e fica com uma mão assim. Ó, mão assim, ó. Mão de pedinte. Mão de pedinte. Faz mão de pedinte aí, pastor. Mão de pedinte, tá? Pode abraçar a pessoa, mas eu não conhecendo ela, abraça a pessoa. Mateus 18, 19, o que Jesus ensinou? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto vos será feito pelo meu Pai que está no céu.
Então junta as duas mãos agora com a pessoa do teu lado aí, ó. Dois pedindo, dois em concordância. Fala, eu estou em concordância com você, meu irmão. Eu estou em concordância com você, minha irmã. O que você pedir eu concordo. Aí, estamos em concordância agora. Você tem planos? Você tem projetos? Você está pensando em abrir um negócio próprio? Gostaria de abrir um negócio próprio? Então eu concordo com você. Você quer que esse negócio próprio seja bem sucedido? Que tenha a bênção de Deus desde agora? Ó, põe a mão assim, do jeito que eu estou com a minha. Do jeito que eu estou com a minha e o Joaquim. Põe igual. Põe igual. Olha aqui, ó. Pastor Joaquim, vai sentindo aí, tua mão está esquentando, ó, tá percebendo? Sente aí a mão esquentar. Sente aí a mão esquentar. Você está em concordância com essa pessoa? Sente a mão dela esquentar aí. Sente a mão dela esquentar aí pela fé. Pela fé. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso. Todos nós viemos aqui hoje para aprender do Senhor. E o Senhor tem me capacitado para falar sobre estas coisas. E eu trouxe aqui para o teu povo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O que o Senhor me deu, eu entreguei. O que de graça eu recebi, de graça eu dei. Então, meu Deus, o que eu quero te pedir agora, em nome do Senhor Jesus, é que todos os projetos de vida desta pessoa, e os negócios que ela está organizando, e as coisas pelas quais ela vem lutando, e tudo que ela tem feito, eu quero que o Senhor faça dar certo agora em nome de Jesus, qualquer que seja a área do ofício dela, qualquer que seja o seu ramo de atividade, eu quero que tudo dê certo para ela agora. Eu estou em concordância com ela, meu Deus. Se esta pessoa quer abrir uma empresa, ela vai ser bem sucedida. Se esta pessoa vai querer começar um negócio novo, ela vai ser bem sucedida. Tudo que ela se lançar a fazer, seja no Brasil ou em qualquer outro lugar, vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Agora, meu Pai, eu quero que o Senhor ensine aquilo que eu não consegui ensinar. Eu quero que o Senhor fale aquilo que eu não consegui falar. Eu quero que o Teu Espírito Santo capacite esta pessoa para entender tudo o que foi explicado hoje. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o Senhor não muda. E eu estou em concordância com esta pessoa, mas eu quero que ela tenha êxito neste negócio. Eu disse para ela que terça-feira que vem eu vou estar aqui e vou estar mesmo. E eu quero que ela esteja também, meu Deus. E o Senhor já me deu a próxima palavra para terça-feira que vem. E eu sei que ela vai colocar em prática tudo o que ela já aprendeu hoje. Porque esta pessoa a partir de agora vai ser Betsalel. Ela vai colocar a casa dela, os projetos dela, os negócios dela, os planos, os sonhos, debaixo da tua sombra. Ela vai começar a produzir sem parar a bênção da multiplicação. E eu quero, meu Pai, que ela reúna as condições para receber da tua parte a sabedoria, o entendimento e a ciência, para que ela se submeta ao Senhor, para que ela seja obediente, para que ela seja sábia e faça aquilo que o Senhor tem ordenado, aquilo que o Senhor tem falado no coração dela. Fala, meu Deus, porque o teu servo, a tua serva, creem em ti, confiam no Senhor, e eles têm uma grande caminhada pela frente. São grandes coisas que o Senhor vai fazer na vida desta pessoa. Tudo que ela não conseguiu até agora, ela vai conseguir. E eu digo mais, meu Deus, até o mês de dezembro, esta pessoa vai estar glorificando o teu nome, porque aqueles problemas que pareciam sem solução, ela vai glorificar a ti, porque ela vai ver a tua obra, a tua graça, ela vai conquistar o que está desejando. O ano não acabou, meu Deus, e o Senhor vai prover para ela, o Senhor vai prover para ela em nome de Jesus. Toma posse disso, meu querido, toma posse disso, minha querida. Tem um clarão de glória sobre a tua vida, eu estou vendo. Tem um clarão do Espírito sobre a igreja, toma posse disso. O Espírito de Deus está vindo sobre ti para te encher.
Oh glória! Ergue as duas mãos aos céus e comece a glorificar ao Senhor. Oh glória! Diga para Deus: eu quero ser Betsalel. Eu quero ser Aholiabe. Diga com fé: eu quero ser Betsalel. Eu quero ser Aholiabe. Oh glória! Aplauda ao Senhor, aplauda. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu vou te ajudar com ensinamentos, porque Deus me capacitou para ensinar pessoas. Eu vou te capacitar também para ensinar outras pessoas. Mas essa reunião não tem sentido nenhum. Nenhum. Se a gente só buscar isso aqui que foi apresentado, que é maravilhoso, é demais, visando sabedoria, entendimento e ciência, para alcançar grandes coisas, se a gente se reunir só para isso, então a nossa reunião foi um fracasso, foi em vão. Porque o Espírito Santo já me disse, e eu sou obediente a Ele, que toda reunião que eu fizer, com qualquer número de pessoas, poucas ou muitas, que eu nunca deixe de perguntar: quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? E quem quer, ergue a mão direita assim bem alto. Quem quer? Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. Vem para cá. Vem para cá. As reuniões do Prover serão curtas, viu? As reuniões do Prover serão pequenas, mas de muito conteúdo, por isso não falte nenhuma vez. E não sai ninguém ainda, porque já já vou terminar. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por todas essas almas que estão chegando aqui. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Oh glória! Isso é sabedoria. Quando você sai do seu lugar e vem aqui para frente para entregar a sua vida para Jesus. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Vem para cá, filho pródigo, aproveita. Vem para cá, filha pródiga, e todos que estão sem igreja, vem aqui para frente agora, vem para cá. E todos que estão precisando de um reforço da fé, todos que estão cambaleando, vacilando ou pensando em desistir, vem aqui para frente também. E vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Ninguém vai desistir, ninguém vai recuar, ninguém vai voltar atrás, ninguém vai ficar para trás. Nesta igreja, nós vamos trabalhar para você, ser uma bênção aqui na terra, mas no grande dia da volta do Senhor, você vai ter que subir conosco. Você vai ter que subir conosco nas nuvens dos céus. Oh glória, vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Deus vai te capacitar poderosamente. Oh glória. Você que está assistindo pela TV ou ouvindo pelo rádio e quer se entregar para Jesus, se ajoelha ao lado do teu rádio ou ao lado do teu televisor. E eu vou pedir para você que veio para frente se ajoelhar comigo, e a igreja continue de pé, por favor. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Esse é um grande momento para você. Esse é um momento inesquecível. O teu nome está sendo escrito no livro da vida do Cordeiro. A data de hoje está sendo registrada ali. E Deus vai te proteger, porque a partir de agora você passa a ser propriedade dele. E ai de quem tentar te destruir ou acabar com a tua vida, ninguém conseguirá fazer isso, porque a partir de agora Deus vai tomar conta da tua vida. Com a mão direita sobre o teu coração, assim, coloque a mão direita sobre o coração, e quem está longe à distância também faça isso. Todos que estão se entregando para Jesus, e orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu quero ser um servo teu, que faz a tua vontade, que sabe te obedecer, que sabe te servir. E eu quero ser como Betsalel. Eu quero colocar a minha casa debaixo da tua sombra, debaixo da tua proteção, debaixo das tuas asas. Eu quero, meu Deus, neste momento, pedir ao Senhor o perdão sincero
de todos os meus pecados. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades e escreve o meu nome no teu santo livro, o livro da vida, e me dê agora a certeza da salvação e também o teu Espírito Santo. Eu quero a tua presença na minha vida para me guiar, para me orientar, para me aconselhar, para me proteger. Obrigado, meu Deus, por esta grande oportunidade. Em nome de Jesus, o teu santo Filho, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja feito para todos sempre. Amém.